Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. A temperatura. Paula, um ministro do Supremo com quem eu conversei em caráter reservado disse, abre aspas, toda a República está preocupada, fecha aspas. Um outro ministro do Supremo acrescentou que é preciso aguardar, ter um pouco mais de cautela, e agora há pouco eu ainda conversava com outro integrante do tribunal que disse que alguns dos integrantes já dão como certa a possibilidade de uma delação premiada. Não se sabe ainda, contudo, Paula, qual será a extensão dessa possibilidade de acordo, se vai abranger a todos, como este primeiro-ministro observou inicialmente, de que é a República toda preocupada, ou então vai ser uma delação seletiva. Esse é um dos pontos que vem sendo observado pelo tribunal. Paulo, uma outra informação com relação ao Supremo é que os ministros estão divididos hoje em duas alas, havendo ali, evidentemente, um ou outro que oscila em alguns assuntos específicos, sobretudo em razão do caso Master. Podemos dizer que o caso Master é hoje o eixo que acabou dividindo esses ministros, essas duas alas. E são ministros, Paula, que, muito embora pensem de forma diferente com relação aos rumos dessa questão toda, do escândalo, eles acompanham, Paula, monitoram, evidentemente, os impactos das decisões do ministro André Mendonça com relação ao caso, ao escândalo justamente. Há uma ala do Supremo, por exemplo, que está focalizando bastante na percepção do público, da opinião pública, como essa opinião pública responde às decisões do ministro André Mendonça. Se são reações refratárias, se são reações mais acaloradas, ou seja, em favor, endossando as decisões do ministro com relação ao Daniel Worcaro e também a todas as pessoas que possivelmente podem estar envolvidas nessa questão. E há evidentemente uma outra ala, a ala mais política do tribunal, que observa os movimentos para ver também o impacto das suas próprias decisões com relação ao caso, ou seja, alguns advogados que têm acionado o Supremo constantemente para obter seja habeas corpus ou então até mesmo quebras de sigilos que são aprovadas por outros poderes. Então, os ministros estão acompanhando atentamente, Paula, essas questões todas que envolvem o escândalo do Master. E esses ministros que acabam oscilando justamente vão decidir qual lado eles vão tomar nessa questão, evidentemente com os desdobramentos a seguir. Mas as informações mais recentes são essas, Paulo. Alguns integrantes dão como certa essa delação e ficam então aguardando, evidentemente, os desdobramentos para entender qual será a extensão dessa possibilidade, essa possível delação premiada do Daniel Worcaro. Paula. Obrigada, Christian Costa, com informações direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Só para a gente repercutir um pouco aqui, deixa eu jogar para o Alexandre essa informação que o Christian nos traz aí de um Supremo dividido por conta também do caso Master. Eu me lembrei que no ano passado, esse racha já ocorre há algum tempo, né, com a saída, por exemplo, do ministro Luiz Fux, que pediu para sair da primeira turma para a segunda turma do STF. Isso agora parece que está um pouco mais aparente, né, esse Supremo Tribunal Federal rachado. E eu lembrei também, Alexandre, só para jogar para você, que ainda falta o voto do ministro Gilmar Mendes em relação à manutenção da prisão de Daniel Worcaro. Termina hoje às 23h59. Já se formou maioria, né? André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux já votaram pela manutenção. A gente pode dizer, talvez até que tenha perdido o objeto, porque era pela manutenção da prisão de Daniel Worcaro na Penitenciária Federal. Agora ele está na Superintendência da Polícia Federal, mas não vai deixar de ser interessante observar como o Gilmar Mendes vai se posicionar neste caso. Porque eu voto do decano, né? Ontem, naquela homenagem aos 9 anos de Supremo de Moraes, o decano falou, né? Fez 1000 elogios a Moraes. Né? Mas a expectativa é de que o decano faça questão de votar, de mostrar um voto doutrinário, com princípios. Eu acho que tem que ser um princípio, né? Um grande princípio. Eu pus esse princípio único que o Brasil poderia ter, segundo Capistrano de Abreu, aí no meu artigo da Oeste, né? Todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara.
com esse princípio já teríamos resolvido muita coisa lá no Supremo. Mas eu acho que essa divisão, Paula, na verdade começou quando Marco Aurélio se insurgiu, foi o único insurgente, o único rebelde naquele inquérito que ele passou a chamar de inquérito do fim do mundo, e tinha razão, porque já dura 7 anos. Marco Aurélio é que começou isso. Marco Aurélio seria o Supremo, digamos, ortodoxo, né? E o Supremo heterodoxo seria aquele Supremo que foi pregado por Barroso, o Supremo político. Nem o PT gostaria de ter um Supremo político lá atrás, né? Durante muito tempo se falou, não, o Supremo tem que ser Tribunal Constitucional, mas virou Tribunal Político e afundou. Porque político fica sujeito a crítica, se expõe mais, não entenderam isso. Eles estavam protegidos pela toga sagrada. Aí abriram para a política, se meteram na política onde não deveriam se meter, né? Interferiram no legislativo, proibiram o presidente da República de nomear seu diretor da Polícia Federal, toda hora fazem leis, medem até quantos gramas de entorpecente a pessoa pode conduzir sem infringir a lei, né? E se perderam completamente. Hoje tem uma ala que quer segurar, mas que não segurou quando deveria ter segurado, né? Igualzinho a boa parte da mídia, né? Quando deveria ter agido como jornalismo, não agiu. Viu acontecer ilegalidades absurdas, inconstitucionalidades absurdas. Juiz natural, falta do amplo direito de defesa. Devido ao processo legal, não teve um caminho, teve desvios. Esse inquérito do fim do mundo, por exemplo, que foi o eixo de toda essa rebeldia para salvar a democracia. Sempre se acha, não? O Hitler queria salvar a Alemanha, o Mussolini também queria salvar a Itália. Sempre se acha um pretexto, né? Certamente, o pessoal que recebeu o dinheiro do Master, do JIS, do Vorcaro, né? Certamente queria salvar a sua própria caixa, o seu próprio tesouro doméstico. E estão conseguindo. Mas, enfim, o Supremo... Porque eu fico imaginando quantos o Vorcaro poderá nomear na sua delação. Aí quantos serão suspeitos? Não adianta se declarar ou não suspeito, serão suspeitos. Um ministro do Supremo tem que ser como uma mulher de César, acima de qualquer suspeita, e já não estão acima de qualquer suspeita. Alguns poderão aparecer lá por sorte. Eu não sei se foi alguma interferência divina. A relatoria do Master, lá dos ladrões da Previdência, caiu nas boas mãos de André Mendonça. Eu acho que a carga mais pesada que existe no Supremo hoje está pesando sobre os ombros de André Mendonça. Eu não diria que há uma divisão de lados equivalentes. Eu creio que ainda o lado bom ainda está em minoria. Bom, o Alexandre fez menção aos irmãos Joesley e Wesley Batista. A JIF transferiu 25 milhões e 900 mil reais para uma empresa que comprou a parte do ministro Dias Toffoli no resort Itaiaiá, no Paraná. O valor foi repassado à PHB Holding, que adquiriu cotas do empreendimento. As informações constam num relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O documento classifica a transferência como atípica, mas não detalha o destino final dos recursos. Toffoli afirma que negociou apenas com a PHB Holding e que as movimentações estão declaradas às autoridades. A JIF diz que o pagamento foi por serviços advocatícios e nega qualquer relação com o resort. A empresa responsável pela compra também afirma que os valores não têm ligação com a aquisição das cotas, Augusto. Quer dizer, a turma voltou mesmo, né, ao local do crime
dos crimes, dos muitos crimes praticados e com um ar de deboche, aí o típico de quem não acredita que o Brasil é capaz de corrigir ou começar a enfrentar de verdade essa corrupção antiga e cada vez mais cínica, mais cafajeste. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, eles tiveram como assessores jurídicos ou assessores políticos, agora, recentemente, os mesmos que ajudaram a entraram no tal resort. Você tem cruzado, por isso que tem de quebrar mesmo o sigilo, porque você cruza os dados e você vai ver, por exemplo, os irmãos Joesley e Wesley Batista, eles estão pagando, dando dinheiro ao mesmo ministro, à empresa do mesmo ministro que devolveu a eles e os livrou da delação premiada. Eles tinham de pagar tantos bilhões. Não pagaram, deram dinheiro para o Toffoli. Compraram uma coisa qualquer, imagina, aquele Taiaiá. Vocês queriam ficar alguns dias no Taiaiá, por exemplo? Não dá. Aquilo é um empreendimento inviável, é só para reunir a quadrilha no esconderijo. O que eles estão cruzando agora os personagens de sempre, com os intermediários de sempre, Guido Mantega, Lewandowski. Não é difícil apurar isso aí. E as coisas vão, o enredo vai atropelando aí os personagens, porque você pega o Lewandowski, que era ministro do Supremo, virou ministro da Justiça, saiu do Ministério da Justiça, começa a ganhar dinheiro com outro ladrão, do mesmo, são vários grupos roubando o nosso dinheiro, mas são vários, e todos fecham em torno das mesmas pessoas, Gilmar Mendes, Lula e tal. O Gilmar Mendes, a reaparição dele no Congresso, no Supremo, que eu comento nesta edição da Oeste, foi muito reveladora. Ele não teve o aplauso e a solidariedade imediata dos outros ministros. E ele arrumou uma data para comemorar que eu nunca vi. Vocês já comemoraram 9 anos de alguma coisa? Comemora 10, 5, datas redondas, né? 20. Comemoraram anteontem os 9 anos como titular do timão da toga do gerente da democracia. Sobre economia, aqui no Conexão Política, Economia, Sistema Operacional. Anunciam saída do Brasil e ocupam aval de Lula ao ECA Digital. Empresas alegam que novas exigências da moderação de conteúdo infanto-juvenil viabiliza a operação no país. Dois sistemas operacionais de código aberto confirmam a saída do Brasil e bloquearam acesso de usuários brasileiros após a entrada em vigor do ECA Digital na lei N15.211/2025, vendo o uso do Resistência do Brasil, a 832 suspendeu acesso a seus sites fóruns para IPS brasileiros. Ambos citam a possibilidade de cumprir a resistência à lei sem incorrer em risco de extinção. Jamais conseguimos cumprir a resistência do Brasil. Não somos uma empresa e não temos receita para pagar serviços de verificações. Também não acreditamos nessas medidas, está fora de criadas para proteger grandes empresas, não crianças. Escreveu medir bem. O sistema autorizou sua licença para incluir restrições geográficas e declarou que a resistência do Brasil não estão mais autorizadas a usar o Media BSD. A arte Linux 32, variante da Linux voltada para computadores que a arquitetura de 32 bits
adotou respostas semelhantes, como o projeto de software livre de código aberto gerenciado pela comunidade, não possui infraestrutura legal ou serviços financeiros para implementar os mecanismos de identidade auditável e verificações de identidade exigidos por essas leis. O sistema é comunicativo. Administradores justificam o bloqueio de necessidade de evitar multas catastróficas que forçariam o encerramento permanente desse projeto. Globalmente, a lei foi sancionada por governo em setembro do ano passado por período de adaptação de 6 meses e entrou nesse mês de março. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. É isso.